O Brasil colonial, 1720 a 1821. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo. Parte 2. Imagine o século XVIII na Europa. Um tempo de reis e rainhas, mas também de novas ideias. Um período que muitos chamam de a Era do Despotismo Esclarecido. É neste palco que Portugal e o seu vasto império vão passar por transformações profundas. O texto que vamos explorar, do historiador Nuno Monteiro, intitulado As Reformas na Monarquia Pluricontinental Portuguesa, de Pombal a Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, não é apenas uma lista de reformas. É uma viagem para compreender a natureza única deste império espalhado por vários continentes e por que razão a sua história seguiu um caminho tão diferente do seu vizinho, a Espanha. A nossa história começa com um quebra-cabeças historiográfico. O Marquês de Pombal, uma figura tão famosa quanto controversa, é visto por alguns, como Kenneth Maxwell, como um reformador radical, um marco de ruptura. Para outros, como Francisco Bentancur, as suas reformas mal arranharam a superfície do poder tradicional. E há ainda quem coloque as verdadeiras mudanças antes do seu governo ou apenas no final do século. Perante este debate, Nuno Monteiro propõe uma abordagem diferente. Em vez de se focar apenas nas ideias e nos discursos, ele convida-nos a olhar para estruturas profundas, para a sociedade, para a economia, para os fluxos de pessoas e poder, e, acima de tudo, a comparar o caso português com o espanhol. Só assim, diz ele, compreenderemos o que tornou o Império Português verdadeiramente singular. Para perceber as reformas, temos primeiro de voltar atrás, ao reinado de João V, no início do século XVIII. O que era então a monarquia portuguesa? Era, antes de tudo, um corpo estranho na Europa. Enquanto a Espanha ou Áustria eram monarquias compostas, feitas de reinos e províncias unidos com suas próprias leis, Portugal era um só. Um reino único, sem direitos regionais fortes, com o poder concentrado em Lisboa. As cortes, a Assembleia que poderia fazer contrapeso, tinham deixado de se reunir desde 1697. A sua sobrevivência e prosperidade dependiam de dois pilares externos. Primeiro, a aliança com a Inglaterra, a grande potência naval, que a mantinha afastada dos conflitos continentais. E segundo, e mais importante, o Brasil. A descoberta de ouro no final do século XVII fez do Brasil o coração financeiro da monarquia. Mas atenção, o Brasil não era um reino unificado, era um território imenso e fragmentado em capitanias. No entanto, os laços eram tão fortes, financeiros, migratórios, familiares, que os historiadores falam, e com razão, de uma monarquia pluricontinental. O império não era um apêndice distante, era parte integrante e vital do corpo da monarquia. E é aqui que a comparação com a Espanha se torna fascinante e essencial. Ao colocar os dois impérios lado a lado, as diferenças saltam à vista e explicam por que os seus destinos foram tão divergentes. O Império Espanhol era maior, mais populoso e muito mais complexo, com vários vice-reinados e uma máquina administrativa vasta. Mas a diferença crucial está nas elites e na imigração. Na América Espanhola, as elites crioulas, nascidas no continente, eram fortes. Havia universidades, imprensa, e estes crioulos ocupavam altos cargos. A imigração de espanhóis da península era relativamente baixa. Agora, feche os olhos e imagine o cenário português. Uma vaga constante e massiva de imigrantes, ano após ano, maior do que a de qualquer outra potência europeia em relação à sua população. Vinham sobretudo do norte de Portugal, do Minho. Eram jovens, muitos alfabetizados, e integravam-se nas redes de comércio das cidades brasileiras.
Diferente do mundo espanhol, não havia uma categoria forte que separasse o português do reino do português da América. Estes imigrantes, os reinóis, não só dominavam o comércio, como, ao longo do século XVIII, foram conquistando um lugar nas câmaras municipais, as sedes do poder local. Por volta de 1800, eles integravam ou até hegemonizavam todas as principais câmaras do Brasil. Foi uma tomada de poder silenciosa, de baixo para cima, não um decreto de cima para baixo. Enquanto isso, no topo da administração, a coroa enviava os seus melhores, os filhos da alta nobreza de Lisboa, para governarem as capitanias. Era uma forma de os manter próximos e de controlar o território. Nenhuma outra aristocracia europeia teve uma experiência imperial tão profunda e direta como a portuguesa. E, financeiramente, a monarquia dependia do império para sobreviver. As receitas das alfândegas, dos monopólios e do quinto do ouro representavam frequentemente mais da metade de todo o dinheiro da coroa. É neste palco complexo que entra a figura imponente do Marquês de Pombal durante o reinado de Dom José. A sua imagem é a de um reformador sistemático, mas o texto de Monteiro relativiza esta visão. As suas ideias eram claras, um mercantilismo feroz. Queria quebrar a dependência da Inglaterra e dar a Portugal o controle total sobre as riquezas do Brasil. Criou companhias de comércio monopolistas como a do Grão-Pará e Maranhão, que geraram protestos furiosos de comerciantes locais e ingleses. No entanto, muitas das medidas que lhe são atribuídas já vinham a ser pedidas há tempos. A criação de um tribunal de apelação no Rio de Janeiro ou a transferência da capital do vice-reinado de Salvador para o Rio foram, em grande medida, respostas a circunstâncias e petições antigas, e não uma genialidade original de Pombal. Uma das suas intervenções mais marcantes e inovadoras deu-se na Amazônia, o Diretório dos Índios. Este projeto, liderado pelo seu irmão, visava ocidentalizar a região, libertar os indígenas do controle dos jesuítas, impor a língua portuguesa e promover casamentos mistos. Foi um experimento social ambicioso, com sucesso limitado, mas um precedente notável. A partir de 1760, uma crise abateu-se. O ouro começou a escassear e o açúcar brasileiro enfrentou a concorrência. Monteiro sugere que isto não foi bem uma crise, mas sim uma viragem estrutural. A economia portuguesa tornou-se ligeiramente menos dependente da Inglaterra e o eixo econômico do Brasil consolidou-se no centro-sul, à volta do rio, preparando o terreno para o café e o algodão. E esta é a grande revelação do texto. Quando comparamos Pombal com o seu homólogo espanhol, o ministro José de Galvez, percebemos que eram quase opostos. Galvez, em nome do rei Carlos III, conduziu reformas explicitamente anticriolas. O seu objetivo era desmontar o poder das elites nascidas na América, afastá-las dos cargos e colocar espanhóis peninsulares. Estas reformas, que incluíam mais impostos, geraram ondas de rebeliões massivas por todo o império. Pombal, pelo contrário, nunca teve uma política anticriola. As suas reformas não excluíram as elites brasileiras. Na verdade, como vimos, o poder dos comerciantes, muitos deles de origem portuguesa, mas já integrados, aumentou nas câmaras municipais. Não houve rebeliões comparáveis às da América Espanhola. Por que esta diferença abismal? A resposta está na própria natureza da monarquia portuguesa que descrevemos. A intensa circulação de pessoas e a integração das elites impediu que se formasse uma fratura clara, uma identidade crioula separada e em oposição à metrópole. Em Portugal, a distinção simplesmente não fazia o mesmo sentido. A queda de Pombal, em 1777, não trouxe uma grande inversão. A política colonial manteve o seu rumo. O final do século foi, na verdade, um período de notável prosperidade, com o algodão, o cacau e o café brasileiros conquistando a Europa. E é então que surge a última grande figura da nossa história, Dom Rodrigo de Souza Coutinho,
um herdeiro intelectual do reformismo, mas com uma visão ainda mais ousada. Ele foi o grande teórico da monarquia como um corpo verdadeiramente pluricontinental. Percebendo a vulnerabilidade de Portugal face à ameaça de Napoleão, ele defendeu uma ideia radical. Se a Europa se tornasse insegura, a corte deveria transferir-se para o Brasil. Dali, poderia governar o Império Poderoso e, quem sabe, um dia reconquistar o que se tivesse perdido na Europa. As suas palavras não caíram em saco roto. Em 1808, perante o avanço das tropas francesas, a família real portuguesa embarcou para o Brasil, concretizando o projeto que Dom Rodrigo tão claramente antevira. Este ato, nascido das circunstâncias únicas desta monarquia pluricontinental, marcaria o fim do antigo regime e o início de um novo e dramático capítulo na história do mundo luso-brasileiro. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração. A história das reformas portuguesas no século XVIII não é, portanto, apenas a história de um homem, Pombal. É a história de um império construído sobre um fluxo constante de pessoas, sobre uma integração profunda entre a metrópole e a colônia, e sobre uma elite que via o Atlântico não como uma barreira, mas como uma ponte. Foi esta realidade estrutural, única e poderosa, que moldou um caminho reformista distinto de todos os outros e que, no final, salvou a própria monarquia, transferindo seu coração para o outro lado do oceano.